Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos 14 a 20 e no capítulo 8, versículos 1 a 6. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço, não o entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando o Senhor me levou à leitura desses versículos, me fez refletir sobre as indagações feitas por muitos nessa geração, pois questionam sobre o pecado, ficam presos nele e não compreendem a liberdade e o cumprimento que há em Cristo. Porque, se formos ver o relato de Paulo aos Romanos, ele abertamente fala sobre o não entendimento da obra de Cristo e a prisão do pecado por meio da lei da carne. Pois, em seu relato, diz que o pecado se manifestou diante da lei, pois quando somos ignorantes, ou seja, quando não conhecemos aquilo que nos orienta, não sabemos para onde ir e não compreendemos o pecado. A ignorância ao pecado sempre nos leva a viver tudo o que achamos que somos detentores, e não compreender a obra de Jesus na cruz e ao seu Santo Espírito. Começamos a viver de uma maneira desordenada e sem uma definição de quem somos e o qual é o nosso propósito. Porque, a partir do momento que começamos a definir nossa identidade, se não percebermos quem somos, tudo que está em nossa volta definirá nossa realidade e acharemos que somos aquilo que Deus não criou. Como hoje, vivemos em um período que estão nos levando a acreditar naquilo que não somos, naquilo que desfaz princípios estabelecidos por Deus e nos leva à desorientação de toda a nossa existência, percebemos o pecado mais atuante, diante de uma maneira promíscua de viver, onde tudo deixa de ser verdadeiro, para ser questionado por aqueles que não querem viver a vontade de Deus. E isso se dá por causa do pecado, pois a carne combate as coisas que são santas e espirituais, e isso está muito latente hoje, principalmente nas igrejas e por muitos que se dizem cristãos. Entenda, não quero julgar a atitude de ninguém, ou muito menos apontar o dedo, mas se faz necessário dizer que não adianta falar daquilo que não vive, dizer o que não faz, ou falar de santidade sem viver de uma maneira reta, santa, leal e em obediência à palavra e ao Espírito Santo. Pois isso sempre será hipocrisia, como Jesus dizia sobre aqueles sacerdotes e fariseus que falavam tanto da lei e de guardá-la, mas seus corações já estavam corrompidos
com as riquezas e prazeres deste mundo. E isso está se tornando tão evidente que esses dias, 2 fatos que aconteceram comigo me chamaram muito a atenção. Um deles foi dentro do transporte coletivo, um ônibus. Sentei-me ao lado de 2 mulheres que estavam comentando sobre as coisas de Deus, relatando alguns acontecimentos dentro de suas igrejas, até que entre elas saiu o seguinte comentário: todo pastor trai e todo pastor é treinado para mentir. Quando eu vi isso, fiquei indignado, tamanha mentira. Mas, ao querer puxar a conversa com elas, o Espírito Santo me disse: fique quieto e só ouça. Terminei de ouvir o comentário delas, e o Senhor falou comigo o seguinte: você está vendo como estão escandalizando o meu nome para satisfazer as suas vontades? A ignorância de quem sou na vida deles os faz dizer aquilo que não conhecem, pois sou Deus de paz, mas também justiça, e todas as coisas vou julgar, cada palavra será avaliada. Fiquei quieto, e a única coisa que fiz foi orar para que houvesse um despertamento na mente dessas mulheres. Mas, ao analisar esse fato, pude perceber que muitos estão vivendo isso. O pecado, uma vez estabelecido, gera uma doença que corrói os ossos e desfaz toda a sanidade, não percebendo que suas atitudes estão levando muitos para fora dos caminhos do Senhor, mesmo estando dentro de igrejas. Outro fato importante, não me remeto a um lugar específico, mas em alguns: o pecado oculto de líderes espirituais e seus colaboradores, que por algum tempo levavam uma vida de promiscuidade, adultério e impureza, sem ao menos terem temor do Senhor para que houvesse tal conserto. Mas quando isso vem à tona, muitos ficam chocados e se afastam, não compreendendo o porquê, e ainda falam daquilo que não viviam. Mas outros ficaram céticos diante do acontecido, a ponto de acharem normal o não confessar o pecado e continuar vivendo dessa maneira. Em ambos os casos, o nome de Jesus foi escandalizado, pois quando a confissão do pecado e o afastamento, ou seja, ainda que tenha acontecido, houve a consciência e isso gerou o despertar para não fazerem mais, gerará a consequência do pecado, mas não a permanência dele. Quero concluir dizendo: quando somos envolvidos pelo novo de Deus em nossas vidas, ou seja, nascemos de novo, não tem como permanecer no pecado, pois o Espírito Santo sempre mostrará e revelará quem somos nele. E uma vez que deixamos o Senhor fazer morada em nós, através do Espírito Santo, recusamos viver as vontades da carne, dos desejos e prazeres, a ponto de renunciar tudo por amor ao Senhor. Mas isso tem que ser uma verdade revelada individualmente, pois não adianta eu falar sobre algo e você querer acatar, se não passou pelo crivo do nascer de novo. Porque se for fazer algo sem o entendimento necessário, somente será uma experiência de adaptação e não de transformação. Por isso que o Senhor nos chama para viver uma vida completamente transformada nele. Pois, como uma amiga da família disse em uma conversa: você já viu alguma borboleta voltar a virar lagarta? Então, não tem como decidir viver a vida de Cristo depois de parar e voltar para o que era, pois o arrependimento e a conversão geram transformação e não adaptação. Hoje temos que decidir, se ainda não houve essa decisão concreta. E para aqueles que decidiram, só tenho a dizer: continue, perseverem, permaneçam, façam, vivam e não esmureçam. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. O Senhor tem maravilhas, milagres e grandiosas bênçãos para aqueles que querem viver a sua vida longe do pecado, dos traumas, das mazelas, das dúvidas, das murmurações, da frustração, dos medos e do excesso de palavras. Pois, uma vez detentor dessa verdade, jamais seremos iludidos pelas situações. Por isso, o Senhor nos chama mais que vencedores. Ainda que o pecado venha nos procurar todos os dias, o Senhor está em nós e nos dá força e segurança para vencê-lo. Deixe o Espírito Santo te revelar
essa paz e esse entendimento para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado pela sua oportunidade de entregarmos mais este dia, consagrarmos mais este dia e de Senhor nos proporcionar, Senhor, este dia de grandes bênçãos, este dia, Pai, de maravilhas, este dia de milagres, este dia, Senhor, de uma frutificação tal que veremos, ó Senhor, estes frutos, ó Pai, crescerem, permanecerem e uma grande colheita acontecer. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E Pai, a cada dia mais nos leva, Senhor, à consciência, Senhor querido, do pecado. Porque, Pai, muitas vezes nós queremos, sim, Senhor, nos afastar de determinadas situações, de determinadas atitudes, mas, ó Pai, muitas vezes, Senhor, induzidos, ó Pai, pela nossa carne, acabamos, ó Senhor, nos vendo e nos deparando com determinadas situações, mas não deixe, Senhor, que isso permaneça assim, mas antes, livra-nos, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Pai, de todo tipo, Senhor querido, de acontecimentos. Livra-nos, Pai, de todo tipo, Senhor, de indecisão ou murmuração. Toda dúvida arranca de nós, para que nenhum desses pecados sejam maiores que a sua presença hoje em nós. Que possamos viver, Pai, de uma maneira, Senhor, única, para que o seu nome seja glorificado em tudo que fizermos e aonde estivermos, a sua presença seja manifesta. Onde colocarmos as nossas mãos, haja, Senhor, a sua presença e isso, Senhor, seja gerado, Senhor, uma frutificação e uma multiplicação. Muito obrigado pelo seu amor. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos. Consagramos este dia a Ti, para que o seu nome seja glorificado, exaltado em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica O Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe.